Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bendita e maravilhosa palavra que foi lida nesse momento. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, a fim de que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Abre o nosso coração, a nossa mente, para compreender as tuas sagradas letras, a tua vontade, Senhor, para as nossas vidas. Nos guia, nos molda. Põe, Senhor, em nosso coração um desejo ardente de te buscar cada vez mais. Abençoa, Deus, a tua igreja com a tua santa palavra, é o que nós te oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sê tu minha visão, ó Deus do meu coração, que todo o resto seja sem valor, comparado com o meu Senhor. Sê meu pensamento mais precioso, à noite ou de dia, andando ou dormindo, tua presença me alumia. Queridos irmãos, esse é um trecho de um hino irlandês do século VIII, que expressa muito bem o sentimento que há neste salmo. Salmo este de Davi, quando no deserto de Judá, fugindo de seu filho Absalão. Esse fato aponta para o período da conspiração de Absalão para lhe tirar a vida e tomar-lhe o trono. Warren Wiersbe diz que Davi, e não obstante essa amarga situação, não olhou para o passado com remorso pelos erros que cometeu como pai, como também não olhou ao redor com medo e lamentação diante dos desconfortos e perigos do deserto. Antes olhou para o alto, para o Senhor, e reafirmou a sua fé e o seu amor. Davi mesmo no deserto busca a face de Deus pela manhã e medita em Deus nas vigílias da noite. Nas palavras de Charles Haddon Spurgeon, embora houvesse deserto ao redor, não havia deserto no seu coração. O seu maior anseio não é pela coroa, mas por Deus. O seu maior desejo não é pelo conforto do palácio, mas pela comunhão com Deus. E o seu maior bem não é a vida, mas a graça de Deus. Derek Kidner diz que a pior situação trouxe o melhor que Davi pôde produzir, tanto em palavras como em atos. Esse salmo expressa uma profunda devoção a Deus por parte de Davi. Charles Swindoll enriquece a nossa compreensão desse salmo ao escrever: o Salmo 63 é o cântico de Davi sobre o que significa sentir um anseio desesperado por Deus e o que significa sentir-se completamente satisfeito apenas nele. Não é um cântico de atividade, mas de quietude. Davi não escreveu uma marcha para impelir pés agitados, mas um soneto para atrair almas sedentas. Queridos irmãos, por que Davi busca a Deus no deserto? Assim também, por que nós devemos buscar a Deus? Em primeiro lugar, porque a minha alma tem sede de Deus. Veja que Davi já era um homem velho, e ele está fugindo do seu próprio filho. E mesmo nesse contexto de fuga, de conspiração, deixando para trás o palácio e o templo, a coroa e todo o conforto da casa real, habitando em tendas no deserto de Judá, mesmo nesse cenário cinzento, o maior anseio no coração de Davi é por Deus. Nas palavras de Derek Kidner,
O anseio que se expressa nesses versículos não é o tatear de um estranho que procura achar a Deus. É a impaciência de um amigo, de alguém que ama, para estar em contato com aquele que tanto preza. E ele começa o verso 1 dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. O relacionamento de Davi com Deus não era mero formalismo. Ele diz: Tu és o meu Deus. O Senhor não é apenas Deus de longe, mas também de perto. Tu estás comigo, Tu tens um pacto comigo, és o Deus da aliança. Não apenas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas também o meu Deus forte, poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, e nós somos o Teu povo. Hebreus 8:10 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Warren Wiersbe diz que ser capaz de dizer pela fé, Tu és o meu Deus forte, transformou a experiência de Davi no deserto num ato de adoração. Charles Spurgeon diz que, enquanto os ateus dizem não a Deus, e os pagãos cultuam muitos deuses, os verdadeiros crentes dizem: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Tu és o meu Deus. E o salmista diz: eu Te busco ansiosamente. Interessante, o verbo traduzido aqui em hebraico vem de um substantivo que significa aurora. Carrega a ideia de buscar ao Senhor desde cedo ao amanhecer. Davi busca a Deus ao amanhecer. Ele busca-o com todas as forças, com todo o seu ser, corpo e alma. A sua alma tem sede não de saúde ou riqueza, mas de Deus. Tem sede não de coroa ou do poder, mas de Deus. Por essa razão ele diz: a minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Charles Spurgeon adverte: a nossa miséria é que temos tão pouca sede destas coisas sublimes. É de admirar que os crentes não tenham cada vez mais sede da porção que está além do rio, onde não terão mais fome nem sede, mas verão a face do seu Deus. Charles Swindoll diz que muitos hoje estão cativados por coletar coisas, armazenar suas coisas e então procurar mais coisas. O resultado é que a casa deles fica entulhada, ao passo que a alma fica cada vez mais vazia. Me chama a atenção que no deserto de Judá, naquele calor escaldante, a maior sede que Davi sentia era de Deus. E por isso no verso 2 ele diz: assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Davi, mesmo sofrendo no deserto, ele não se rende ao abatimento, porém entrega-se à contemplação. Ele se imagina no santuário, contemplando a força e a glória do Senhor. Ele tem saudades do templo, algo que lhe foi privado naquele momento. Queridos irmãos, que privilégio nós temos hoje de estar na casa do Senhor, de termos livre acesso para cultuar ao Senhor, de não sermos impedidos de entrar na casa do Senhor.
de podermos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, pois glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aqui Davi está lembrando do templo em Jerusalém, o lugar que Deus escolheu para abençoar com sua presença de forma especial. Não deixe a igreja do Senhor, não negligencie o culto ao Senhor em tempos de crise. Não se entregue ao desânimo, mas adore ao Senhor Deus. Adore ao Senhor. Busque-o. Sabe por quê? Em segundo lugar, porque a graça de Deus é melhor do que a vida. Veja comigo o verso 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Ora, se alguém te perguntasse hoje, como está a sua vida? Como você a descreveria? Muitas vitórias, talvez, muitas lutas. Davi poderia dizer: parece que está tudo dando errado na minha vida. Líderes importantes se voltaram contra Davi. Ele sofreu baixa em seu exército. O seu filho rebelde se voltou contra ele e quer tirar o seu trono e a sua vida. De modo que em 2 Samuel 15:30 diz que Davi precisou fugir às pressas do palácio na calada da noite, chorando bastante com a cabeça coberta e os pés descalços. E ele está no meio do deserto, mas ele diz: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. D.A. Carson disse: a graça de Deus é melhor que todas as coisas que a vida é capaz de proporcionar. É por isso que Paulo, se juntando aos mártires, disse em Atos 20:24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando Paulo estava sofrendo com o espinho na carne, pelo qual ele rogou ao Senhor 3 vezes para que o afastasse dele, Deus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Spurgeon disse que habitar com Deus é melhor do que a vida no que tem de melhor. Viver em paz em um palácio, com saúde, com honra, com riqueza, com prazer, sim, 1000 vidas como esta não são iguais à vida eterna que há no sorriso do Senhor, em quem verdadeiramente vivemos, nos movemos e existimos, tendo a certeza de que a vida é passageira, mas a graça é eterna. É por isso que Davi diz: os meus lábios te louvam. Davi aqui expressa gratidão no seu coração, pois a boca fala aquilo que está cheio, o coração. Ele diz: eu não vou emprestar os meus lábios para murmurar, mas eu vou louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, enquanto eu viver. É exatamente o que ele diz no verso 4: assim cumpre-me bendizer-te, enquanto eu viver. É por isso que Davi disse no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia.
Senhor, eu sempre bendirei o Teu nome, porque a Tua graça é melhor do que a vida, é melhor do que qualquer coisa nessa vida. Pela Sua graça, o Senhor tem me sustentado. Pela Sua graça, o Senhor me tirou do lamaçal do pecado. Pela Sua graça, o Senhor enviou o Seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário. Pela Sua graça, os meus pecados foram perdoados. Pela Sua graça, estamos aqui hoje com vida. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. As nossas mãos encontram um propósito quando levantadas em louvor e adoração. Davi compreende que a sua estabilidade no trono pode ser interrompida, mas não o seu louvor a Deus. Eu posso perder um emprego, mas não posso deixar de louvar a Deus. Eu posso perder a minha saúde, mas não posso deixar de louvar o meu Deus. Eu posso perder tudo nessa vida, mas eu não posso deixar de adorar o meu Deus, pois nele a minha alma se satisfaz. Verso 5, como de banha e de gordura, farta-se a minha alma. A banha e a gordura eram as partes mais nobres e mais excelentes da carne e representavam as comidas mais finas. A ideia é que a presença de Deus é como essa comida. A sua alma se farta, ela se sente satisfeita, mesmo no deserto. A sua alma está desfrutando de um rico banquete na presença do Senhor. Você já se sentiu assim? É por isso que ele diz em seguida, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Mesmo no deserto, Davi encontra alegria no Senhor. Davi vive acima das circunstâncias, porque os seus olhos estão postos em Deus. As suas mãos são levantadas para Deus, o seu corpo anseia por Deus e a sua alma está banqueteando com as ricas iguarias da mesa de Deus. Nas palavras de Spurgeon, a comunhão com Deus em secreto é o céu na terra. E é exatamente o que ele vai expressar no verso 6, vejam. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Davi estava com a sua vida em risco constante, de tal modo que o medo e a preocupação mantinham seus olhos abertos e faziam com que ele tivesse noites mal dormidas. Só que naqueles momentos, ele se consolava e entregava o seu pensamento a Deus. Por vezes, podemos ver Davi aos prantos na sua cama, mas ao entregar-se ao Senhor, o Senhor enxugava as suas lágrimas ao amanhecer. Escute, filho, quando o sono não vier, por causa da dor, da preocupação, da angústia, a nossa alma pode ficar tranquila ao se lembrar de Deus e nele encontrar repouso. As palavras de Purkeser, de madrugada e de noite, o salmista centraliza os seus pensamentos e desejos no Senhor. A alma do salmista está cheia da presença de Deus. As suas recordações quanto ao que Deus já fez no passado, de como Ele muitas vezes o livrou, de como Ele conduziu a sua história, a sua vida, geram confiança e alegria no presente. E a sua meditação é uma fonte de onde prorrompe abundante louvor dos seus lábios. As palavras de Derek Kidner
As adversidades de Davi produziram-lhe rios no deserto e mel da rocha. Enquanto meditava no Senhor durante a vigília da noite, momento em que se sentia mais vulnerável ao medo, aos perigos, às perseguições, Davi começava a sentir-se perto do Senhor, mesmo estando tão distante do santuário. Pois apesar dos perigos, em terceiro lugar, porque Deus tem sido o seu auxílio. Verso 7, veja comigo. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Ao recordar de Deus e meditar na sua perfeição, nos seus atributos, na grandeza das suas obras, Davi reconhece que Deus tem sido fiel e constante em seu auxílio. Sendo assim, o melhor lugar do mundo é debaixo das asas de Deus, mesmo que seja no meio do deserto. Deus era o único refúgio de Davi no deserto, no perigo. A imagem de Deus como uma ave aqui que protege os seus filhotes, transmite a compaixão de Deus pelo seu povo. Debaixo da sombra das asas de Deus, Davi encontra abrigo. Debaixo das sombras das asas de Deus, Davi encontra proteção. Debaixo das sombras das asas de Deus, Davi encontra refúgio. Debaixo das sombras das asas de Deus, Davi encontra amparo. Debaixo das sombras das asas de Deus, ali ele descansa o seu coração e por isso canta jubiloso, cheio de alegria. Debaixo das sombras das asas de Deus é o melhor lugar onde o crente pode estar. Por isso ele diz no verso 8, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. O que você se apega nessa vida? Davi não se apega ao trono, à coroa, ao conforto do palácio, às riquezas do seu reino, nem mesmo à sua vida. A alma de Davi se apega a Deus e ele tem plena consciência de que a mão direita de Deus que o ampara e lhe dá vitória. Apegar-se ao Senhor significa encontrar nele a única esperança. E Davi expressa a sua confiança no Senhor quando diz nos versos 9 e 10, porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Aqueles que se servem da espada pela espada perecerão. Provérbios 26 diz que quem abre uma cova, nela cairá. Os inimigos de Davi querem destruí-lo e o caçam para o matar. Contudo, Deus é o auxílio e o amparo de Davi. Provérbios 29 e 25 diz que o homem que confia no Senhor está seguro. Por essa razão, Davi diz no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi expressa a sua confiança na justiça de Deus. E por essa razão ele diz no verso 11,
O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Matthew Henry disse, ele não duvida de que, apesar de estar semeando em lágrimas, haveria de ceifar em alegria. Assim como o príncipe Messias se regozijará em Deus, ele já entrou no gozo que lhe foi proposto e a sua glória será completa na segunda vinda. Aqueles que de coração creem em Jesus Cristo hoje, ao final, gloriar-se-ão com a sua vitória. Se com Ele sofrermos, com Ele também reinaremos. Enquanto a boca dos mentirosos é tapada e silenciada, a boca dos fiéis é aberta para se alegrarem em Deus. Pois os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. Eles são como a palha que o vento dispersa. Eles não prevalecerão no juízo. A verdade vencerá a mentira. A justiça triunfará sobre a injustiça. E os justos entrarão na recompensa eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É por isso que o rei, porém, apesar da perseguição, apesar do sofrimento, apesar do deserto, o rei, porém, se alegra em Deus. Eu e você somos convidados a refletir hoje. A presença de Deus tem sido o teu anseio mais profundo? A graça de Deus é melhor do que qualquer coisa na sua vida? Você tem buscado em Deus auxílio e amparo? Deus tem sido a fonte da sua alegria? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Obrigado por falar ao nosso coração todos os dias por meio da Tua palavra, cada domingo pela pregação da Tua palavra. O Senhor tem falado conosco, Pai. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude mesmo, Pai, naqueles momentos de deserto, momentos difíceis que vivemos nessa vida. Que o Senhor seja o nosso amparo, que o Senhor seja a nossa torre forte, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que possamos nos refugiar no Senhor. Ó Deus, sacia o deserto do meu coração, do nosso coração. Quando nosso coração estiver como uma terra árida, seca, exausta, sem água, sacia o deserto do nosso coração, Pai. Nos abençoe, ó Deus. É o que nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.